Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou fonoaudióloga Marina Panelli, sou responsável por suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Diagnóstico em Pauta em otoneurologia. No nosso bate-papo de hoje, que é o quarto episódio, a gente vai abordar a oculomotricidade na avaliação vestibular. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato K. O Dr. Renato é médico otorrinolaringologista, fellowship em otologia e otoneurologia pela Universidade de Harvard e professor de otorrinolaringologia no CESUPA, Centro Universitário do Pará. Tudo bem, doutor Renato? Oi, Marina, tudo bem, querida? É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com os colegas da Interacústicas para a gente ter esse bate-papo hoje. O prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceitado o convite para o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. A primeira pergunta é: como que o doutor utiliza os testes de oculomotricidade na sua rotina? E se tem algum teste que é mais importante que o outro, que tem algum teste que é imprescindível fazer em todos os casos? Como que isso acontece? Bem, Marina, então, assim, a importância dessa avaliação oculomotora, ela é fundamental, tá, para avaliar um paciente com tontura, porque o sistema oculomotor, ele, sem dúvida, ele é o sistema que mais nos dá informações, tá, a respeito do funcionamento, tanto do sistema vestibular, né, que inclui o labirinto, o vestibular, quanto do sistema nervoso central, principalmente a fossa posterior, que é onde está o cerebelo e o tronco cerebral. É interessante porque, na maioria da área médica, quando você lida com um problema num sistema, você vai lá e examina aquele sistema, né? Então, um problema pulmonar, você ausculta um paciente, um problema nasal, você coloca uma câmera e você vê o nariz, né? E, enquanto que o sistema vestibular, você não tem um método de acesso direto a ele. Então, acaba que você tem que avaliar o sistema vestibular de uma maneira indireta. E essa maneira indireta, ela acaba sendo o sistema oculomotor, né, através dos reflexos. Então, é fundamental para qualquer profissional da área de saúde que lida com pacientes com tontura, que se propõe a diagnosticar pacientes, ele precisa ter um conhecimento realmente profundo sobre a parte oculomotora e essas integrações entre o sistema vestibular e o sistema nervoso central. Você perguntou quais são os testes oculomotores que, na minha prática, eu considero fundamentais, eu considero os mais importantes. Na verdade, são vários. E eu sempre falo nas minhas aulas, para os meus colegas, o seguinte: quando você avalia um paciente com tontura e você vai se propor a avaliar o sistema oculomotor, a primeira coisa é você olhar o paciente. Muitas vezes, uma simples, que a gente chama de inspeção estática no paciente, você já consegue ver muita coisa. Então, por exemplo, se o paciente tem um tilt na cabeça, uma inclinação, ou se o paciente tem um estrabismo vertical, um skill deviation, ou se ele tem uma torção ocular. Isso tudo são informações muito relevantes para você que já lhe ajudam não só numa topografia diagnóstica, como numa lateralização da lesão, né? E aí você vai partir para os testes oculomotores em si. Então, você tem que lembrar que todos os movimentos oculares, o único movimento ocular que é realmente 100%, não 100%, mas basicamente ligado puramente ao sistema vestibular, é o reflexo vestibulocular. Todos os outros movimentos oculares, as sacadas, o segmento, o optocinético, a vergência, eles incluem conexões neurológicas. Então, você tem que ter uma rotina de exame que seja uma rotina sistemática, onde você analise o VOR, através basicamente do impulso cefálico, né? E aí você pode fazer isso clinicamente ou por vídeo, o que, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. E também avaliar toda essa parte oculomotora, avaliar as sacadas nas suas latências, nas suas velocidades, nas suas precisões, avaliar o segmento para ver se o segmento sofre alterações, avaliar a supressão do reflexo vestibulocular, que é uma situação muito relevante também em patologias cerebelares, enfim. Todos os movimentos oculares são importantes e você ter uma rotina sistemática de avaliação deles é fundamental. Joia. Então, a gente já viu aí quais os testes fundamentais, né? A importância dessa análise para avaliação vestibular. Eu queria que o doutor comentasse um pouquinho se tem diferença entre realizar esses exames com eletrodo ou com a vídeo, e se a vídeo ela traz alguma vantagem em relação aos exames feitos com os eletrodos. Tá, então eu vou responder essa tua pergunta colocando uma terceira opção. Fazer avaliação oculomotora sem nada, né, sem nenhum tipo de equipamento,
fazer uma avaliação oculomotora com eletrodos e fazer uma avaliação oculomotora por vídeo. Não tem dúvida nessa tua resposta. Eu vou responder isso de uma forma muito convicta, muito simples. Não há nenhum exame que se compare ao exame de vídeo. Tá? O exame de vídeo, nistagmografia, ou seja, você ter a opção de visualizar os olhos e ver um registro gráfico e ter como analisar alguns parâmetros com suporte computadorizado, isso é, sem dúvida, é imbatível, em termos de qualidade, em termos de precisão. É claro que a gente tem que lembrar que, muitas vezes, você não tem nada. O profissional pode simplesmente estar no consultório e ele não tem um equipamento, ele não tem uma infraestrutura adequada e ele pode fazer todas essas avaliações, às vezes, sem nada. Você pode fazer um impulso cefálico clínico, você pode testar um segmento, você pode ver as sacadas com uma precisão, ter uma noção da velocidade, você não vai conseguir ter uma mensuração perfeita, mas você consegue ter uma noção, você consegue testar uma supressão do VOR, né? Você consegue avaliar as características do nistagmo, isso você consegue fazer até sem nada. Mas no momento que você se dispõe a fazer realmente um serviço de excelência, fazer um diagnóstico de excelência, ter uma infraestrutura, eu acho que o sistema de vídeo ele é incomparável ao sistema de eletrodos, por uma série de razões, Marina. E aí eu vou colocar para você, eu vou te contar até uma história pessoal, que uma das coisas que me afastou muito tempo da otoneurologia, e eu tenho certeza que afasta muitos médicos residentes, muitos novos colegas, é exatamente a avaliação com eletrodo. A avaliação com eletrodo, ela é suscetível, vamos supor assim, de uma série de falhas. Então, você lembra que você cola eletrodo na pele. Então, peles oleosas, como a minha, peles que você não consegue tirar muito bem, conseguir uma boa impedância, né? Isso tudo influencia. Então, quando você analisa os gráficos que a gente considera como noise, né, e a interferência, é incrível como é maior a interferência por eletrodos. Os eletrodos sofrem influência até do ambiente, né? Se você tem equipamentos, enfim, eletrônicos próximos, se você não tem uma rede elétrica aterrada, isso tudo faz muita influência na avaliação com eletrodo. E quando você analisa por vídeo, você tira essa influência, porque, na verdade, a análise por vídeo, você está analisando a pupila. Então, o equipamento de vídeo, ele detecta a pupila e ele vai analisar os movimentos pupilares, enquanto que a análise por eletrodo, você analisa uma diferença de potencial elétrico que existe entre a córnea e a retina. E eu ainda vou colocar uma coisa como uma interrogação para vocês pensarem. Quando eu fecho meus olhos, eu simplesmente fecho os olhos, a gente tem um reflexo de levantar o globo ocular, certo? Que é o chamado reflexo de Bell. Então, por exemplo, se eu fechar os meus olhos e abrir aqui, vocês vão ver que o meu globo ocular está para cima, né? E aí eu faço uma pergunta para você. No momento que eu coloco um eletrodo e eu analiso uma diferença de potencial córneo-retiniano e eu fecho meus olhos, eu gero um movimento nos olhos e eu gero uma diferença de potencial. Então, isso se perde muito a precisão de análise quando você faz por eletrodo. E tem um outro agravante. O eletrodo, você não está vendo os olhos, você está vendo um registro gráfico. E esse registro gráfico, ele não tem análises de movimentos torsionais dos olhos. Ele analisa praticamente um canal horizontal e um canal vertical. Quando você tem à disposição o vídeo, além, obviamente, de você poder gravar, isso te dá uma facilidade de você rever, enfim, tirar dúvidas, como você tem a visualização, você consegue ver movimentos torsionais, apesar de que você, às vezes, não registra, mas você vê os movimentos torsionais. Isso facilita muito no diagnóstico. Então, assim, eu incentivo, eu uso uma videoestalografia na minha prática do dia a dia, com o meu bedside. Então, eu tenho uma videoestalografia dentro do meu consultório, do lado da minha cadeira de otorrino. Então, todo paciente que senta lá, eu coloco uma máscara e eu vou fazer uma análise dele, porque isso, o meu bedside depende disso. Mas, se você não tem nada, você consegue também fazer uma análise razoável. Joia. Tem alguma informação que a gente só consegue observar exclusivamente nesses testes? Nos testes que você diz óculo-motores? Sim. Ou no teste de vídeo em relação ao eletrodo? Nos óculos motores e também diferenciando eletrodos de vídeo. Tá. Nos oculomotores, existem muitas informações que você vai adquirir através da oculomotricidade. Então, por exemplo, se você pega um paciente com uma suspeita de uma lesão em região de vestíbulo cerebelo, que é composto por flóculos, paraflóculos,
você vai ver uma série de alterações ocumotores. Você vai ver um paciente que tem o que a gente chama de gaze evoked nystagmus, que é aquele nistagmo semi-espontâneo. Você vai ver um paciente que não consegue cancelar o VOR, né, o reflexo vestibular. Ele vai ter um segmento sacádico. Se o paciente tiver uma lesão em nódulos cerebelar, ele pode ter um nistagmo que a gente chama periodic alternating nystagmus, ou PAN, que é um nistagmo que alterna a direção, né? Se você pegar um paciente com lesão de nódulo cerebelar, ele pode ter presença de um nistagmo posicional. Então, todas essas características oculomotoras, elas são fundamentais para você realmente fechar esse diagnóstico. E todas essas análises você faz de uma forma muito mais precisa sobre uma videonistagmografia, comparado ao eletrodo, né? Joia. Uma pergunta que chega muito para a gente na Interacústicas, eu acho interessante a gente discutir aqui, é quais as diferenças entre os testes de oculomotricidade e o Red Impulse Test, o VRIT, né, com vídeo, se esses exames eles se complementam e caso se complementem, como eles se complementam? Bem, isso é uma pergunta, Marina, que a resposta é sim, eles se complementam, eles não se substituem, até porque eles analisam coisas diferentes. Eu falei para vocês anteriormente que nós temos vários movimentos oculares. Nós temos, na verdade, 6 tipos de movimento ocular, que é a fixação, o reflexo vestibulocular, o segmento, a sacada, a vergência e o optocinético. Então, nós temos basicamente esses 6 movimentos. Desses 6 movimentos, o único que é vestibular na sua essência é o VOR, é o reflexo vestibulocular. Todos os outros são de origem do sistema nervoso central. Então, quando você analisa a oculomotricidade e você está analisando segmento, sacada, optocinético, você está analisando o sistema nervoso central, basicamente cerebelo e tronco. Quando você analisa reflexo vestibulocular, você está analisando basicamente o sistema vestibular. Então, esses 2 testes, que na verdade análise oculomotora e análise do impulso cefálico por vídeo, eles analisam coisas diferentes. Então, eles são sim complementares, eles não são substitutos, tá? E qual foi a grande vantagem, Marina, do desenvolvimento do impulso cefálico por vídeo, né? Durante muitos anos, praticamente mais de 100 anos, a gente faz análise da função labiríntica através de teste calórico, né? Então, a gente coloca água ou coloca ar e espera uma resposta labiríntica. Tanto a água como o ar são respostas afisiológicas, ou seja, elas não são respostas fisiológicas. Por quê? Porque o nosso labirinto, basicamente os canais semicirculares, eles servem para quê? Para detectar movimento da cabeça. Então, quando eu coloco um estímulo por temperatura, eu estou induzindo um fluxo endolinfático que tenta mimetizar um movimento da cabeça que não há. Então, esses estímulos por ar, por água, eles são estímulos afisiológicos. Enquanto que o estímulo do movimento, esse sim é um estímulo fisiológico. O canal semicircular serve para isso, para detectar movimentos. E aí, se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que em 1988, ou seja, há 33 anos atrás, foi quando saiu a primeira publicação a respeito do impulso cefálico clínico, né? E desde 1988, essa tecnologia vem se aperfeiçoando para atingir o que a gente tem hoje, que seria os impulsos cefálicos por vídeo, que é o que nós temos comercialmente disponível hoje. O impulso cefálico por vídeo, ele é um exame, na minha opinião, pelo menos, um exame fundamental, um exame que eu faço rotineiramente nos meus pacientes, porque ele me traz uma informação que ele quantifica para mim o reflexo vestibulocular. Quando você faz um impulso clínico, e aí você vê uma sacada corretiva, você pode falar, poxa, o paciente tem uma hipofunção à direita, uma hipofunção à esquerda, mas você não quantifica essa hipofunção. Enquanto que o impulso cefálico por vídeo, ele te dá essa quantificação, ou seja, você não só vê que o labirinto está hipofuncionante, como você vê o quanto ele está hipofuncionante. Ainda tem uma outra vantagem que é fantástico. O impulso cefálico clínico, ou mesmo a prova calórica, você testa um canal semicircular, que é o canal lateral, né? Você pode até fazer impulso cefálico vertical clínico, mas não é tão fácil. Mas, basicamente, o impulso cefálico clínico, você testa o canal lateral. E os testes calóricos, você também testa o canal lateral. E no nosso labirinto, no nosso sistema vestibular, nós temos 3 canais semicirculares. E, além de nós termos 3, a inervação deles é diferente.
O canal semicircular lateral e o anterior são inervados pela divisão superior do nervo, enquanto que o posterior é pela divisão inferior. Então, quando você tem um sistema de impulso cefálico por vídeo, um VRIT, ele basicamente ele testa os 6 canais, ou seja, ele testa os 3 canais do lado, os 3 canais do outro, e ele te dá as 2 inervações. Então, você consegue testar tanto a divisão superior do nervo quanto a divisão inferior. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que você está com um paciente numa crise vertiginosa aguda na sua frente, com aquele nistagmo espontâneo, característico de hipofunção unilateral, e vamos supor que esse paciente está fazendo uma neurite vestibular, acometendo unicamente a divisão inferior do nervo vestibular. Ou seja, o canal semicircular lateral provavelmente está ok. Como é que vai estar o impulso cefálico dele clínico? Provavelmente ok. Como é que vai estar a prova calórica dele? Provavelmente ok. Mas se você tiver disponível um sistema de vídeo, um VRIT, você vai conseguir analisar o canal posterior, e aí você vai conseguir fazer essa diferenciação, né? Então, eu acho que são exames que se complementam, são exames fundamentais, ambos, na nossa prática diária, e eu acho que o VRIT foi talvez o grande teste vestibular lançado na última década. Eu acho que ele foi talvez o exame que mais trouxe informações para a gente nos últimos 10 anos. Bacana, é uma dúvida que chega bastante, a diferenciação dos dois e o que os dois vão contribuir em informação, e eu também acho sensacional a questão do VRIT, muito bacana mesmo. Então, era esse o bate-papo de hoje. Quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por ter compartilhado conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, em meu nome, da Interacústicas, da Fabiana. Obrigado, querido. O prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico super feliz pelo convite, espero voltar outras vezes. Muito obrigado. Com certeza, teremos outras oportunidades. Obrigada, viu? Nada, querido. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.